pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que uma vez algumas amigas me pediram, que é sobre namoro. Na ocasião elas falaram que eu sou expert em namoro, o que eu não me considero, e eu trouxe esse tema para contar um pouquinho para vocês como que foi a minha história nos relacionamentos, o quanto você pode aprender com cada um deles e trazer a discussão de será que eu sou realmente expert em namoro? Então vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que eu tô com uma meta de 250 inscritos até o fim do ano, então me ajudem aí a bater essa meta. Quando você se inscreve no canal, o YouTube avisa você quando os meus vídeos saem e além disso ainda ajuda a divulgar o canal para outras pessoas. Se você gosta dos meus conteúdos, também deixe o seu curtir se você gostar desse vídeo e compartilha com seus amigos e com sua família, com quem puder se interessar, para me ajudar a alcançar os 250 inscritos. Comenta aqui embaixo também o que você está achando desse Veda no canal, de vídeo todo dia no mês de agosto. E agora sim, vamos lá! Então, eu já tive alguns namorados nessa vida e eu vou contar um pouquinho sobre eles. Eu não vou expor nomes aqui, mas para quem já leu o meu livro, eu vou usar os nomes do livro, que são nomes para os personagens inspirados nesses namorados. Então, quer dizer, são nomes fictícios. Eu tive alguns namorados e o primeiro deles, que eu chamo de namorado, foi o João. Ele não mora aqui em São Paulo, ele mora em outro estado e a gente namorou por muito tempo à distância. Na verdade, a gente nunca se conheceu pessoalmente. E muita gente não considera namoro à distância como namoro, mas eu considero porque realmente a gente não só se falava, mas a gente conversava um com o outro por chamada de webcam, a gente conversava muito por telefone e não era uma coisa, sei lá, uma vez por semana, era todo santo dia. Fazendo planos de se encontrar e de se conhecer, não sei o que. E várias coisas aconteceram nesse período. Então não foi uma coisinha assim, só aquela coisinha bobinha de eu namoro com fulano de tal, ele namora comigo e a gente só conversa uma vez por ano, não. Então por isso que eu considero como namoro. Mas a gente ficou juntos por alguns anos, inclusive eu não sei exatamente quantos anos, mas foram alguns anos. E aí eu comecei a namorar presencialmente, digamos assim, depois que eu terminei com o João. E o meu primeiro namorado foi o Cícero. Ele fazia aula de música comigo e a gente namorou por pouquinho tempo, assim, por acho que um mês, mais ou menos. Acho que é um mês e pouco. E eu tinha, sei lá, 14 anos na época, então faz muito tempo. 14 anos vai fazer 10 anos que eu namorei com ele. Então, eu ainda tava começando a adolescência. E eu aprendi muito a não faça a criatura vir pra sua casa todo santo dia, porque foi por isso que a mãe dele fez a gente terminar.
Mas, imagina, a gente era duas crianças e ninguém tava sabendo direito do que tava fazendo. Mas ele ia pra minha casa e passava as tardes lá comigo e tal. E nessa época, porque a gente sabe como que é namorinho de adolescência, né? Mas nessa época já tinha beijo, já tinha tudo isso. Então, quer dizer. E aí depois eu namorei com o. Ai meu Deus, com o Vitor. Ele também era da escola de música e o pessoal do conservatório conhece essas pessoas que eu estou falando, ou pelo menos já me viu com elas. E a gente namorou por bastante tempo, tipo 1 ano e pouco. E aí eu era muito apegada com o bendito do João ainda. E aí rolou tudo, né? Mas me fez pensar muito em como desapegar dos namoros. Não esquecer, mas seguir em frente, sabe? Porque foi justamente porque eu não segui em frente de um que o outro terminou comigo. E depois dele, teve um rolo aí que eu fiquei um mês com um, 3 meses com o outro, outro mês com um, e foi assim. Mas são todos caras que eles minimamente conheciam minha família e frequentavam minha casa, por isso que eu conto eles. Por menor tempo que seja, era gente que frequentava a minha casa mesmo, que a família conhecia. Então eu conto eles. E aí eu tive esses 2 namorados, o Augusto e o Pedro. Eles, enfim, essa parte da minha vida foi uma parte bem conturbada, digamos assim. E aí eu tava nessa história ainda de aprendi bem essa coisa que eu falei que eu aprendi do João com o Vitor, eu aprendi bem depois, tipo, anos depois. Porque nessa época com o Pedro e o Augusto ainda tava nessa coisa, era a mesma coisa, de eu gostava de um, e aí eu namorava com o outro, e aí eu não sei o que tem um, e aí sempre dá pepino, né? Essas coisas. Então, aí depois eu comecei a namorar com o Juan. E esse sim, a gente ficou tipo mais de 2 anos namorando. Lembrando que em todos esses momentos, alguns relacionamentos abusivos, outros não, mas alguns bem abusivos. E foi daí que depois que eu saí de tudo isso, pensando aqui agora já antes do Carlos, entre o Juan e o Carlos. O Carlos eu posso falar, né? Porque, enfim, vocês conhecem. Mas nesse meio tempo foi que eu fui começar a aprender alguma coisa mesmo, assim. Porque até então, gente, eu era uma adolescente. Eu terminei com o Juan e comecei a namorar com o Carlos. Eu tinha, tipo, tinha acabado de fazer 19. Então, quer dizer, eu era uma criança. Eu com 19 para eu com 24 são 2 pessoas diferentes. E todas essas coisas me fizeram aprender muito olhando para trás. Hoje em dia e o Carlos me ajudou muito a amadurecer de todas as questões que me aconteceram nos relacionamentos anteriores. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu quero chegar nesse ponto.
muito do que eu passei me ajudou a saber o que eu sei hoje em dia sobre relacionamentos. Então, não é que eu sou expert em namoro, é que eu tive bastante vivência. Mas, por outro lado, o que é ser expert em namoro? Porque eu não me considero que eu saiba muita coisa ainda não. Porque comparado com outras pessoas que vivem, sei lá, 50 anos com alguém, eu não sei nada. E tem uma questão também que eu lembro que toda vez que eu começava a namorar, eu não lembrava nem como era que beijava. Sendo muito sincero com vocês, eu não sabia nem beijar mais. E assim, não é que faz um ano que eu não namoro, não, fazia uma semana. 2 semanas, imagina, o tempo que eu fiquei mais tempo solteira foi tipo um mês. Então, não é que eu não sabia que, sei lá, perdi a prática. É porque, sei lá, eu esquecia. Eu nunca fui uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo dessas coisas. Eu só ia lá e fazia. E então até que ponto também quem nunca namorou não pode ser tão expert ou até mais expert do que eu. Porque eu acho que diz mais sobre a maturidade da pessoa do que realmente sobre a quantidade de namoros que ela teve. Porque o Carlos, ele começou a namorar, logo a gente já foi morar junto e a gente tá morando junto desde então e vamos fazer 4 anos de casado, que a gente se considera casado. Agora, mês que vem, e ele teve a primeira namorada dele com 20 e... ele tinha 21. Ele tinha 21. E eu fui a primeira namorada dele. Então, quer dizer, eu tendo 500 namorados, o namorado que deu certo realmente, que foi o Carlos, teve eu como primeira namorada também. Só que ele já era mais velho. E a gente já estava na vida adulta, então é um amadurecimento diferente. A gente estava em momentos diferentes dos momentos que eu namorei antes, que era namorinho de adolescência. Não que os namorinhos de adolescência não deem certo, mas pelo contrário, tem muita gente que começa a namorar na adolescência e passa uma vida namorando e casados, enfim, tem 50 anos de casado. Quando vai ver, foi o primeiro namorado que se conheceu quando tinha 15 anos. Mas vai muito mais da cabeça das pessoas, da maturidade que elas têm, ou de terem maturidades parecidas, por mais imaturos que sejam, pelo menos tenham uma maturidade parecida para dar certo. Porque o que acontecia era, muitas vezes, que um tinha uma maturidade aqui, o outro tinha uma maturidade aqui. E aí, as coisas que um fazia pro outro era criancice, entre aspas, era imaturidade, e o que esse fazia, esse aqui fazia e esse via, pra ele era querer pensar muito na frente. Porque as duas pessoas não estavam na mesma linha, sabe? Elas não estavam caminhando juntas. Elas não, né? Eu e os caras. Enfim. Mas gostaria de, com esse vídeo, fazer vocês pensarem. Será que namorar demais é sinônimo de saber namorar? Não sei, fica aí no ar. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa discussão. Não se esqueçam de se inscrever no canal,
para me ajudar a bater a meta de 250 inscritos e deixar o seu curtir se você gostou, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta dos meus conteúdos e aí ele vai te avisar toda vez que eu postar um conteúdo novo. Um beijo e tchau, tchau!